A graça e paz, meus queridos irmãos, eu sou Rafael Fernandes, sou um dos líderes do Redenção e estou aqui hoje para poder gravar mais um episódio da nossa temporada Batalhas, o quarto episódio da nossa temporada, e o tema da nossa mensagem de hoje é: você não pode desistir. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, diz assim: E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. E disse então ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Essa é uma mensagem que às vezes é muito difícil de a gente entender como ela pode ser aplicada no nosso dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a gente para e pensa assim: olha, eu não tenho nenhuma vinha, não tenho nada que possa ser semelhante a essa história. Só que o que a gente esquece é que a parábola vai muito além de uma simples história. Ela é uma história contada baseada em alguns fatos reais, de uma forma meio fantasiosa, para que seja de mais fácil entendimento, para que você consiga ver as coisas de uma perspectiva de fora. A parábola diz que tem um dono de uma vinha que é um local onde ele planta várias videiras. E uma videira é uma árvore muito preciosa, uma árvore que requer muito cuidado e é muito difícil de ser cuidada. Ela tem uma temperatura exata para que elas deem os frutos, também precisa de uma quantidade de sol exata, também precisa ter uma quantidade de água não muito abaixo, não muito acima do que aquilo que ela precisa. Ela também não pode ter muito vento e nem pouco vento, ela precisa ser tudo controlado. Ela tem um parâmetro a ser seguido para que ela possa dar fruto. Mas na parábola diz que no meio da vinha havia uma figueira. Uma figueira é uma árvore simples, uma árvore humilde, que em qualquer local que você plantar ela vai dar fruto. Mas a parábola diz que o dono da vinha vai há 3 anos à procura dos frutos da figueira. Sabe, ele vai lá há 3 anos e o problema não é que a figueira está plantada no meio da vinha, mas sim que a figueira não deu frutos. Sabe, ele plantou lá no intuito de dar frutos. Então, o motivo da frustração dele não é pelo simples fato da figueira estar lá, é porque durante 3 anos a figueira era para ter dado fruto e não deu. Mas também na parábola tem o viticultor. O viticultor é aquele que cuidou da figueira, que teve um relacionamento com a figueira e falou assim: olha, não permita que seja cortada essa figueira ainda. Dá mais um ano para ela, sabe? Eu vou cavar ao redor dela, vou dar adubo, vou regá-la, vou cuidar, vou tratar dela. E dê a ela mais uma chance, mais uma oportunidade. Se ela der fruto, que assim seja, mas se não der, tudo bem, você poderá cortá-la. E isso é uma coisa que reflete muito na nossa vida. A figueira somos nós somos a figueira. O dono da vinha é Deus e o viticultor é Jesus. Por que essa relação? Porque Deus, ele nos coloca no local onde ele tem tudo preparado para que a gente dê fruto. Mas a gente, quando não dá fruto, é Jesus que vem até nós e fala assim: olha, você ainda tem mais uma chance, eu preciso que você tenha mais uma chance, tente mais uma vez, não desista ainda, não desista, você não pode parar, você não pode desistir. E sabe, a vinha que você está plantada, muito possivelmente, é as pessoas que estão à sua volta, sua família, seus amigos, principalmente sua família. Sabe, às vezes você para e pensa assim: Rafa, você não conhece minha família, sabe, minha família é um caos, não tem como a minha família, sabe, viver aquilo que Deus tem que Deus tem direcionado pra gente, sabe? Eu, graças a Deus, me converti, mas o meu irmão tem vivido uma vida no mundo. Meus pais já não tem mais aquele mesmo fervor no coração que nem antes. Sabe, Rafa, não tem como, eu já orei, mas ainda não dá. Eu já tentei, mas mesmo assim ainda não deu ainda, sabe? Então eu parei de tentar, eu tenho ido e vivido a minha vida com Cristo sozinho e tal. Gostaria muito que eles estivessem juntos, mas eu não vou obrigá-los a estarem junto comigo. Só que tem um problema. O dono da vinha cobra pela figueira não ter dado os frutos. Sabe, vai chegar um tempo onde Deus vai chegar para você e vai falar assim: olha, eu te plantei nesta família propositalmente para que você desse frutos.
sabe? Eu sei muito bem quem são o seu pai, quem é sua mãe, quem são seus irmãos, quem são suas irmãs. Eu sei aquelas pessoas que estão na sua família, que estão à sua volta. Eu sei o que eles falam sobre você, porque eu escuto vozes, eu escuto as conversas que você não ouviu. Eu sei o que eles pensam sobre você, porque eu vi os pensamentos que você não viu. Eu sei aquilo que eles têm feito por você ou para você, porque eu estava lá quando eles fizeram e você não esteve. Sabe, eu tenho um conhecimento daquilo que eles têm feito e têm vivido, e você não. Porque eu tenho passado com eles 24 horas por dia, 365 dias por ano, todos os dias, todos os anos da vida deles. Assim como eu tenho feito por você. E por isso, desde o princípio, eu te plantei nessa família por um propósito. Jamais Deus vai chegar e vai te plantar em uma família onde não foi propositalmente. Você não foi um acidente, você não foi por acaso, você não foi algo que deu errado e simplesmente aconteceu. Deus te colocou nessa família por um propósito. Você pode parar para pensar assim: Rafa, olha só, eu sou o único convertido da minha família. Então parabéns, você é o primeiro missionário da sua família. Você é o primeiro pregador da família. Você é o primeiro evangelista da família. Você é o primeiro pregador da palavra da sua família. E por isso é o teu dever se dar o fruto de chegar e influenciar na vida deles. Você chegar e você mostrar para eles aquilo que eles precisam viver, aquilo que eles precisam mudar, aquilo que eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Ah, Rafa, mas não tem como, não vai rolar, não tem como. Sabe, se eu misturar com eles é capaz de eu chegar e eu me sujar do que eles se limparem. Olha, na Bíblia também fala uma outra parábola, que Jesus, ele se sentava com, sabe, Jesus ele se sentava com os pecadores, se sentava com as prostitutas, se sentava com as pessoas que supostamente eram impuras. E as pessoas chegavam e falavam assim: olha, por que Jesus, sabe, ele senta com essas pessoas, sabe, ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus, porque se ele fosse Filho de Deus, ele não se sentaria com essas pessoas. Porque todo mundo sabe que se você chegar e você tocar numa pessoa que tem lepra, se você tocar numa pessoa que tem fluxo de sangue, se você tocar numa pessoa que é coxo, você tocar numa pessoa que tem essas enfermidades, você também se tornará impuro. Só que Jesus, na nova aliança, sabe, no Novo Testamento, na nova era da graça, ele mostra pra gente um novo paradigma. Porque quando Jesus toca em você, não é ele que se suja, mas é você que se lava. O maior é aquilo que está em Cristo do que qualquer outro pecado que você possa ter. Você pode parar e pensar assim: Rafa, olha, isso que você falou realmente é bonito, é legal, só que assim, sabe, eu ainda não consigo chegar e ter um plano para poder, sabe, correr atrás da minha família. Então eu sinto muito, mas eu tenho que te falar, você tá correndo atrás de desculpas. Sabe, a realidade é que a gente vive orando a Deus por um milagre, mas faz de tudo para não ter que depender de um. Você pede a Deus para que seus familiares sejam convertidos, mas você não tá lá toda vez quando eles precisam de alguém influenciado por Deus para poder iluminar o caminho deles. Sabe, você pode chegar assim e acordar e até orar por eles e tal, mas quando eles chegarem, eles precisam realmente de uma postura de alguém que tem uma vida com Cristo. Às vezes você não tem essa postura. Rafa, como assim essa postura? Simplesmente mansidão, humildade, sabe, carinho, zelo, respeito, sabe, honra. São princípios que a palavra nos ensina o tempo inteiro. E sabe, Deus tem algo preparado pra gente de forma extraordinariamente grande e maravilhosa. E você acha mesmo que é justo você desfrutar de tudo isso sozinho, sem as pessoas que estão do seu lado desde o dia que você nasceu? As pessoas que são do seu laço de sangue, pessoas que são preciosas, um laço único, que jamais pode ser desfeito. Sabe, laços de amizade podem ser feitos, laços de relacionamentos podem ser desfeitos, mas o laço de sangue jamais poderá ser feito, porque se fosse possível ser desfeito, Jesus não teria pago nossos pecados a preço de sangue. O sangue de Cristo nos lavou, nos purificou. E Jesus foi até o fim por você. Por que você não irá até o fim pela tua família? Por que você não irá até o fim pelo teu pai? Por que você não irá até o fim pela tua mãe? Por que você não irá até o fim pelo teu irmão? Sabe, eles ainda precisam de você, eles ainda precisam que você dê o fruto. Mas calma, que ainda dá tempo, porque a parábola também diz. Então ele fala, sabe, deixa que eu cave ao redor dela, que eu adube, que eu ainda regue ela por mais um ano. Dê mais uma chance, mais uma oportunidade. Se ela não der fruto, tudo bem, você pode chegar e você pode cortar ela e jogar fora, mas se ela dar fruto, que assim seja. Sabe,
É a última oportunidade, é a última chamada, a última, sabe, vez que ele vai estar chegando para você, vai estar falando assim, olha, você precisa dar fruto para que essas pessoas possam ser salvas. Você já parou para pensar quantas pessoas passaram pela sua vida e que poderiam ter sido tocadas pelo Espírito Santo, poderiam ter sido cheias pelo Espírito Santo, poderiam ter sido convertidos e conhecidos a Jesus verdadeiramente por você e não conheceram justamente porque você não deu fruto? E pior disso, imagine ser ainda da sua própria família, os laços de sangue que você tem. Sabe, às vezes a gente fica parando pra pensar assim, caramba, eu queria tanto, mas tanto ter nascido na família do pastor, queria tanto ter nascido na família do evangelista, queria tanto ter nascido na família do missionário, queria tanto que minha família fosse, sabe, perfeita aos padrões que a gente visualmente tem, sabe, queria tanto que, sabe, meus pais fossem envolvidos na obra, tipo, todos os dias, e que meu irmão também fosse 100% dedicado, e que minha família fosse extremamente, sabe, perfeita e abençoada por Deus, e, sabe, ter vivido uma vida assim desde o começo. A gente sonha com essa forma, mas a gente fica colocando um fardo sobre as coisas que Deus abençoa sobre nós, sabe, as bênçãos que não permita que a bênção que Deus te deu se torne uma maldição. Sabe, a família que Deus te deu é preciosa. Se Ele te colocou lá é porque Ele sabia que era lá que você precisaria estar. Sabe, Deus fez grandes planos sobre você desde o ventre da sua mãe. Antes de doar existir, Ele já era Deus. Ele já sabia aquilo que você ia fazer. Sabe, porque a alegria que fora proposta não foi simplesmente de, sabe, vencer a morte, mas sim de unir a você com a Deus de uma maneira simples e única novamente. Sabe, o primeiro Adão, ele errou e foi expulso do jardim. Jesus, antes de chegar e lavar a cruz do Calvário com o próprio sangue na morte dele, ele transpirou sangue no jardim de Getsemane. Antes de lavar a cruz, Jesus lavou o jardim com seu próprio sangue. Sabe, Jesus, ele desde o princípio ele sabia o preço que ele teria que pagar por nós. Desde o princípio ele sabia tudo aquilo que ele teria que fazer, que ele seria chicoteado, seria humilhado, que iriam cuspir na cara dele, que iriam zombar dele, que iriam fazer ele carregar aquela cruz com uma coroa de espinhos. Sabe, que ele seria completamente injustiçado. Ele sabia o preço que ele ia pagar. Mesmo assim ele foi até o fim por você. Porque você acha que você não pode ir até o fim pela tua família. A tua família é teu bem maior, seu maior presente, o seu bem mais precioso. A sua família é, sabe, aquilo mais próximo que você poderia ter de você entender o sentido da paternidade de Deus com nós. Se você é um pai, você sabe do que eu tô falando. Sabe, de o seu filho chegar e te pedir uma coisa e você, sabe, com todo o seu amor, com todo o seu coração, você querer fazer de tudo para poder entregar aquilo que seu filho pediu. Sabe, assim também você que é filho, que você já teve um relacionamento bom com seu pai, você sabe os cuidados que seu pai já teve por você de uma maneira especial. Você sabe que Deus também é assim por você. Sabe que Deus, independente daquilo que você faça, Ele te ama não pelo aquilo que você faz, mas por quem você é. Sabe, Jesus não lutou somente por quem queria ouvir a palavra dele. Ah, Rafa, mas os meus pais e meus irmãos, eles não querem ouvir aquilo que eu tenho para falar de Cristo. Jesus veio e morreu por eles também. Jesus não morreu só por aqueles que quiseram ouvir Ele. Jesus morreu por todos. Infelizmente, salvos serão somente aqueles que seguirem os teus caminhos, mas Ele morreu por todos. Jesus foi até o final por todos, por mim, por você, pelos teus pais, pelos teus irmãos, pelos teus primos, pelos teus filhos, por toda a tua família. Porque você não irá até o fim por eles. Você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso. Sabe, mostrar a palavra de Deus para os teus familiares não é uma responsabilidade do pregador da igreja, não é uma responsabilidade do teu pastor, não é uma responsabilidade dos evangelistas. Mostrar a palavra de Deus na vida dos teus familiares é uma responsabilidade sua. Sabe, a palavra de Deus fala que a gente tem que pregar o evangelho e que, se possível, se preciso, a gente fale. O que isso significa, Rafa? Isso significa que você é uma carta viva.
que você está mostrando com a sua própria alma, com o teu próprio coração, aquilo que está escrito, as verdades, as palavras que Deus tem. Sabe, você simplesmente pelas suas atitudes, sua maneira de agir, sua maneira de pensar, sua maneira de falar, já vai mudar alguma coisa na vida deles. Sabe, ame como você nunca amou, para que você seja amado assim também. Cuide de quem você nunca cuidou, para que essa pessoa cuide de você também. Sabe, demonstre um carinho, um afeto, uma preocupação por aqueles que você não fez isso ainda. E assim eles vão perceber que você tem algo diferente, que o amor e o evangelho que você prega não é simplesmente da boca para fora, mas que sim, que foi o próprio Espírito Santo que habita em você que fez isso acontecer. Sabe, a tua família é o bem mais precioso que você tem, e se você não entendeu isso, é porque infelizmente você não percebe aquilo que as Escrituras têm escrito. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, mais de 8 mil promessas. E se você não perceber que a tua família é um bem mais precioso que você pode ter, você não entendeu nem duas delas ainda. Sabe, filhos, herança dos pais na terra. Pais, sabe, não atentar contra seus filhos. Filhos, honre teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. A família é um laço único que não se quebra. Tanto é que no final, ali, quando Jesus estava prestes a se entregar ao Espírito Santo, a se entregar à morte naquela cruz, só tinha duas pessoas que estavam ali, que eram a mãe de Jesus e João. E o que aconteceu naquele momento foi que Jesus ia ser morto, Jesus ia morrer por nós, ele ia passar pelo véu que seria rasgado. Mas antes de morrer, ele falou assim: mãe, João agora será teu filho. Porque João estaria perdendo alguém que ele amava, e Maria estaria perdendo um filho querido. Então Jesus fala assim: olha, mãe, agora João é teu filho, e João, agora minha mãe é tua mãe. E você amará ela assim como você me amou. Você amará ela como sua mãe, e mãe, você amará ele como teu filho. Sabe, no momento mais importante ali, antes dele chegar e cumprir aquilo que tinha que ser feito, a família estava ali, a mãe dele estava ali, a mãe dele estava até o final. E você como filho, você como pai, você como mãe, você não vai ir até o final para aqueles que estão na tua casa, aqueles que supostamente fariam de tudo por você e você não está fazendo por eles. Sabe, eu sei que talvez tenha sido uma palavra um pouco dura, um pouco diferente das outras palavras, não tenha sido uma palavra tão calma e tão simples, suave de se ouvir. Mas talvez seja a última chamada, o último ano que você tem, antes do dono da vinha vir e cobrar os frutos. Sabe, a árvore que não produz nada vira lenha e é jogada na fogueira. Espero que não seja ao ponto de que você tenha que ser jogado na fogueira, que você vire lenha. Sabe, os frutos são aquilo que a gente pode usar como nosso próprio testemunho. Como você pretende ser um pregador da palavra se você não prega nem para aqueles que te amam? Como você pode ser um missionário se você não prega nem aqueles que estão dentro da sua própria casa? Como você pode ser um evangelista se você não queima por Cristo e mostra para eles aquilo que Jesus tem feito na tua vida? Sabe, como você pode ser cheio do Espírito Santo se você nem derrama uma gota daquilo que Deus derramou sobre você? Não desista do teu propósito, não desista do seu chamado, mas acima de tudo, não desista da sua família. A família não tem nada que possa substituir o amor de uma família. A família é um laço de sangue que não pode ser quebrado. Sabe, talvez não seja o maior exemplo de pessoa que luta pela família, até porque minha família sempre foi muito unida, mas eu tive experiências que mostram coisas que só uma família pode mostrar, e eu vou compartilhar uma delas com vocês. Minha mãe é uma pessoa muito forte, muito batalhadora, que eu respeito muito, que eu admiro. Uma das coisas que ela sempre fez por mim e pelo meu irmão foi que quando a gente era pequeno, e até hoje em dia, as madrugadas ela acorda, dobra os joelhos ao lado da cama dela e ora por mim e pelo meu irmão. Eu perdi a conta de quantas vezes eu cheguei e acordei de noite, e ia na cozinha para poder beber água e passava pela frente da porta do quarto deles e via
minha mãe e meu pai de joelhos dobrados orando por mim e pelo meu irmão. Porque por mais que a gente pudesse talvez se desviar para algum dia, ou que a gente pudesse cometer algum erro, ela sabia que Deus jamais iria abandonar a gente e que teria misericórdia de nós. Da mesma forma, meu pai, quantas vezes eu vi meu pai, sabe, exercendo o chamado e o propósito dele de uma maneira que, sabe, me inspirava e que eu quero seguir no meu ministério hoje, sabe. Meu maior sonho hoje em dia é ter a minha própria família. E isso eu aprendi com meu pai, porque quando eu crescer eu quero ser um pai assim como meu pai foi pra mim, sabe. Meu irmão, que sempre que podia, ele, sabe, ele me dava orientação, me dava palavras de maturidade para que eu pudesse crescer, que eu pudesse abrir a mente, para que eu conseguisse correr atrás dos meus objetivos e chegar onde eu tinha que chegar. Isso é um tipo de coisa que somente uma família pode fazer. E eu, hoje em dia, eu tenho um caderno onde eu noto as minhas orações. E lá tem orações específicas por pessoas próximas, pessoas nem tão próximas, pessoas que estão à minha volta, e orações que Deus colocou no meu coração para ser feitas. E lá tem uma oração por cada pessoa da minha família. Não estou dizendo isso para que vocês sigam como um parâmetro de disciplina, para que vocês façam igual, não. Mas que sirva como exemplo para que vocês entendam que eu estou pagando o preço para minha família continuar do jeito que ela está, que ela possa daqui para frente ser cada vez melhor, sabe, para que Deus possa abençoar e mostrar aquilo que a nossa família tem que viver, porque eu não sei o que seria sem a minha família, e eu espero muito mesmo que de verdade que você não tenha que passar pela perda de alguém da tua família para perceber o quanto você amava aquela pessoa, sabe. Muitas pessoas hoje em dia no hospital gostaria de poder passar mais um ano com a sua mãe e não vão poder. Quantas pessoas poderiam, sabe, gostariam de ter um pai presente que está ali junto com eles e ensinando as coisas da vida e não tiveram? Quantas pessoas gostariam muito de ter um irmão para poder compartilhar alguma coisa, nem que fosse um casaco antigo, sabe, que passa de irmão para irmão, sabe? Esses são os tipos de coisa que somente uma família unida pode, sabe, mostrar. Só quem tem a família assim consegue perceber. E as pessoas que não têm esse tipo de família sabem o quanto doloroso é não ter assim. Rafa, meu pai, ele não é convertido. Então, parabéns, você tem o dever de chegar e pregar o evangelho para ele. Rafa, minha mãe não é convertida. Parabéns, você tem o dever de pregar o evangelho para sua mãe. Rafa, meus irmãos não são convertidos. Parabéns, você tem o dever de pregar o evangelho para seus irmãos. Rafa, minha família até vai na igreja, mas eles não só vão nos cultos de domingo, só vão nos cultos de quarta. Meu irmão, de vez em quando, vai nos cultos dos jovens. Então, parabéns, você tem a obrigação de lutar por eles, até que o Espírito Santo venha sobre eles e que eles possam ser avivados novamente. Porque o fogo que queima em você não pode ser egoísta, não pode queimar somente você. Do que adianta o Espírito Santo te encher da presença dele se você não derramar sobre aqueles que estão à sua volta? Do que adianta Deus queimar no teu coração se você não vai aquecer a alma daqueles que estão por perto? Do que adianta Deus iluminar e ser a luz do teu mundo se você não brilhar e apagar a escuridão das pessoas à sua volta? Não seja egoísta, saiba que você tem um propósito e uma responsabilidade com a sua família, além do teu propósito e do teu chamado. Nesse momento eu vou fazer uma oração para que você possa entender e perceber a responsabilidade que você tem pela tua família. Não só isso, também oro pelos aqueles que são da tua família e que precisam de uma oração, que, sabe, um divisor de águas aconteça e que um milagre possa acontecer e que tua família possa ser restaurada, possa ser avivada, possa ser cheia do Espírito Santo, possa ser uma família cheia da presença de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, invada cada casa daqueles que estão vendo esse vídeo hoje. Nesse exato momento, Pai, toque no coração daqueles que estão ouvindo essa palavra, que estão escutando as boas novas do teu evangelho. Senhor, mostra para eles o caminho, o processo que eles devem seguir para que eles possam evangelizar e pregar o teu amor, a tua palavra para aqueles que estão à volta deles. Senhor, a família é um bem mais precioso que nós temos nessa terra. Família não se compra com dinheiro, família não se compra com habilidade, família não tem por interesse. Família é separada por ti.
Nós fomos colocados especificamente e detalhadamente, propositalmente nessas famílias pelas tuas mãos, Senhor. Pois tu sabia desde o princípio que era lá que nós precisávamos estar, para que a gente pudesse viver aquilo que vamos viver ainda um dia contigo, Pai. Senhor, eu te peço, não deixe que eles desanimem, nem que eles desistam do processo, que eles lutem por eles até o fim e que eles passem a pagar o preço que for necessário, que eles entendam a responsabilidade e a maturidade que precisa ter para poder seguir esse processo. Nem todos vão querer ouvir, mas por todos nós vamos lutar. Senhor, te agradeço por tudo que você já tem feito. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.